Vamos começar, gente? Maravilha. Bom, pessoal, podemos, Ini, decolar aqui. Então, em nome da UBS, Associada Regional da Fundação Dom Cabral, quero dar as boas-vindas aos nossos clientes, convidados aí, a mais uma roda de conversa digital. Agradecer muito a presença aí do Augusto Lins, presidente da Stone, a generosidade de ter aceitado o convite e ceder um pedaço da agenda, né, nesse momento tão turbulento. Agradecer também ao professor Davizini, que foi o idealizador. Eu vou pedir só para alguém fechar o microfone. Deve ter alguém com o microfone aberto aí. Agradecer ao professor Zini, que vai me ajudar a mediar aqui essa conversa, né? Então, eu tive uma conversa com o Augusto, a gente fez um alinhamento do que se espera dessa conversa. Então, em uma hora, o que a gente mais ou menos combinou? Combinamos em 3 blocos. O Augusto fazer um sobrevoo num checklist de sala de guerra no momento desse, de crise. Eu pedi para ele dar uma atenção na parte de inovação, de venda e do olhar do cliente, porque a gente deu muito foco nas outras temáticas do nosso checklist de sala de guerra. No segundo bloco, nos outros 20 minutos, vou passar o comando aí para o professor Zini, que vai fazer um bate-bola tanto com essa engenharia dos serviços financeiros e de crédito da Stone, que é a praia do Zini, e a gente quer conhecer um pouco das ações da Stone para apoiar o pequeno empresário num momento como esse. E no terceiro bloco, os últimos 20 minutos, de maneira objetiva, a gente fazer um bate-bola com perguntas de vocês, para principalmente o Augusto poder fazer responder essa sabatina aí. Tá, então eu vou te passar a palavra, Augusto, já agradecendo mais uma vez, e eu acho que você pode começar por fazendo um panorama de como você está enxergando aí a crise e os seus clientes, e eu acho que retomando aquela nossa conversa do checklist da sala de guerra. Obrigado. Legal. Bom, Fábio, muito obrigado pelo convite. Davi, um prazer encontrá-lo, companheiro de alguns anos de trabalho. Todo mundo que está nos ouvindo, boa tarde. Eu queria começar falando, Fábio, se você me permite, eu não sei se todas as pessoas conhecem a Stone. Então, vou tomar... Fica à vontade. 5 minutos do seu tempo para explicar o que é a Stone, que eu acho que ajuda a contextualizar. Então, a Stone é uma fintech que tem crescido muito. A empresa tem 6 anos de vida e é uma fintech que ela nasceu no momento em que o governo brasileiro e o Banco Central resolveu abrir o mercado brasileiro. O mercado de pagamentos, o mercado financeiro, durante muitos anos, ele foi um mercado muito concentrado e muito verticalizado. E o resultado disso é que, para a maioria dos pequenos e médios empreendedores, você tinha um serviço de baixa qualidade, então, se você precisava de uma maquininha, você tinha que entrar numa fila e esperar. Quando tinha um problema, tinha que ligar para um call center, que às vezes demorava a atender, digite 1, digite 2, caía a ligação, anota o protocolo, me liga depois, com baixa inovação e pagando caro. Então, a gente viu nisso uma oportunidade de, vamos fazer um negócio diferente, e resolvemos, então, criar uma companhia que tinha um propósito muito claro. O primeiro é ajudar o pequeno e médio empreendedor a vender mais, gerir melhor os seus negócios e a crescer. E foi a partir disso que a gente montou uma companhia que ia primar, primeiro, pelos serviços. Nós íamos ter e temos hoje o melhor atendimento da indústria. A métrica padrão de medida de qualidade de atendimento é o NPS, Net Promoter Score. Nós temos um Net Promoter Score aferido pelo Ibope, mais do que 2 vezes maior do que o nosso concorrente mais próximo. Então, a gente entende que com um atendimento diferenciado, as pessoas vão entender que você quer ter uma conversa mais próxima e vão, cada dia, valorizar mais. Por quê? Porque todos nós, como os consumidores,
hoje utilizamos mais cartão de crédito do que a gente usava há 5 anos atrás. Então, a gente viu que nós, como consumidores, íamos usar meios de pagamentos eletrônicos cada vez mais, a dependência do varejo ia aumentar, portanto, ter um serviço diferenciado e de qualidade ia ser um diferencial competitivo. Então, a gente montou uma plataforma própria, toda a parte de tecnologia dentro de casa, montamos toda a parte de serviço dentro de casa, então, o relacionamento com o cliente é proprietário, toda a parte comercial é a nossa equipe própria que faz, estamos falando não de terceirizados, mas é CLT, toda a parte de logística, que é entrega de maquininha, reposição de bobina, atendimento na ponta, é equipe proprietária, toda a parte de tecnologia e toda a parte de operações. Então, a gente consegue botar todo mundo 24/7 numa mesma plataforma, falando o tempo todo, e isso me dá muita informação, muito dado, que me permite, através de utilização de tecnologia e manuseando com inteligência artificial, eu hoje, quando um cliente me liga, 90% das vezes, eu sei por que ele está me ligando. E lá não tem URA, não tem digite 1, digite 2. Lá em 5 segundos a gente atende o cliente, eu sei por que ele está me ligando, porque os dados me dizem, ele deve estar ligando por isso, por isso, por isso, e eu consigo, então, atender e resolver o problema do cliente na primeira ligação. Então, a gente criou um indicador chamado First Call Resolution, né, que é a resolução do problema na primeira chamada, e hoje 90% de todo problema que a gente resolve na primeira chamada. Então, a gente criou essa companhia com essa visão e tivemos, no final de 2018, a felicidade de poder levar essa companhia para o mercado de capitais. Escolhemos abrir o capital da companhia na Bolsa Nasdaq americana, captamos $1,5 bilhão no valuation da companhia acima de $10 bilhões, e desde então a gente vem seguindo a nossa trajetória, sempre focado no cliente, sempre conversando no cliente, e desde que começou o problema do vírus, nós fomos conversar com o cliente para entender o que está incomodando, para a gente se posicionar e para a gente tomar as ações para tentar ajudar esse empreendedor a navegar por esse processo, né? Então, o que a gente viu durante esse período e está aperfeiçoando? Que o lojista está extremamente, o comerciante, que é o nosso principal cliente, ele está muito preocupado com como é que ele vai vai navegar essa fase. Então, a gente falou, bom, nós temos que ajudar aqui a dar um pouco de mentoria para ele sobreviver. E fomos conversando e entender as dores do nosso cliente. Então, o nosso cliente está querendo saber quanto tempo vai durar esse problema e como é que eu faço para pagar clientes, pagar os meus funcionários, pagar o meu aluguel, pagar as minhas contas, pagar meu fornecedor. Então, existe uma preocupação. E o que a gente viu nas últimas semanas foi uma histeria, né? Então, todo mundo correndo atrás, e aqui tem vários líderes, vários donos de empresa, dos seus negócios. Eu acho que, passado essas últimas semanas, né, esses últimos 10 dias foram de caos, né? O WhatsApp, um monte de webinar, jornal, os nossos líderes, né, desalinhados, então, uns até em alguns momentos divergentes, né? Um fala uma coisa, o outro fala outra, passando uma insegurança muito grande para a população, para quem emprega, para o empregado, né? Então, a gente resolveu tomar um posicionamento de nós vamos protagonizar esse movimento. E resolvemos protagonizar com três frentes. A primeira a gente entende que um acidente com esse vírus dessa magnitude quase que, a gente usou a metáfora do planeta sendo agredido por um meteoro, né? É um negócio de força maior.
portanto, o Estado tem que ajudar. Então, a gente montou um grupo. Aqui dentro de casa, a gente tem um grupo de economistas liderado por um PhD de Stanford, do Vinícius Carrasco, que foi ajudar a desenhar com ministros, a turma do Banco Central, secretários, a turma de Brasília, possibilidades de como que o governo poderia entrar e disponibilizando a infraestrutura das adquirentes da Estônia, as empresas que têm maquininha, para servir de conduíte para levar o dinheiro até o trabalhador. A gente entende que socorrer o trabalhador nesse momento é muito grande. Então, na nossa estratégia aqui, nós priorizamos dentro da Estônia, primeiro, a coisa mais importante é a vida, é a saúde. Então, nós vamos priorizar dentro da companhia, a gente tomou providência e junto aos nossos clientes também. Então, primeiro, o básico. Vamos garantir que está todo mundo higienizando, vamos distribuir álcool gel, vamos orientar todo mundo a lavar a mão, vamos segmentar aqui quem é que é o grupo de alto risco, vamos botar essa turma em casa, bem cuidada, e vamos monitorar quem está em que fase. Então, a nossa companhia hoje tem mais de 5 mil pessoas, né? Então, a gente precisa saber, vem cá, no nosso time, quantos são de risco, quantos têm suspeita de alguma contaminação, quem já tem, além de quem está com suspeita de contaminação e qual é como é que ela está se manifestando, quem foi testado e deu positivo. Então, os nossos indicadores, graças a Deus, estão todos eles super controlados, a gente olha eles todo dia. E então, falamos, vamos dividir um pouco essa tecnologia com os nossos clientes, né? Então, dividimos a nossa ação em 3 e agora eu vou entrar em cada uma. Primeiro, uma conversa com o governo para tentar disponibilizar recursos para o trabalhador. Uma segunda o que a gente vai tomar de providência dentro de casa e eu vou compartilhar com vocês. E terceiro, como é que eu posso ajudar o consumidor? Como é que eu posso fazer com que ele continue também a consumir, principalmente consumir do local. Olhando para dentro de casa, o que a gente se preparou e tem falado muito com todas as empresas e todos os empresários. Essa é a hora do líder chamar a responsabilidade. Então, todo mundo que está aí e que é gestor tem que chamar a responsabilidade para si. A primeira coisa é passar calma para o time. Então, o time quer saber qual é a solução. Gente, não tem solução. Ninguém sabe qual é a solução. Nós vamos, na medida em que que a gente for entendendo o que está acontecendo, nós vamos estar dividindo. Mas tem que ter calma. Segundo, tem que ter um foco e um fórum de comunicação. Então, a empresa que é um pouco maior, que tem uma diretoria, uma gerência, tem que ter o grupo da gerência e tem que ter o grupo da companhia toda. Então, tem que montar uma sala de guerra, onde as pessoas vão estar unidas ali, trocando e tomando decisão, e tem que tomar decisão todo dia, porque o quadro muda. O Banco Central anunciou um dia providência, a Caixa anunciou outra, imposto, eu tenho uma lista aqui de mais de 20 providências, entre impostos, isenção, um monte de coisa, quer dizer, compilar tudo isso para depois absorver e tomar ação é muito importante. Monitorar o estágio da doença e quando ela existe, tomar providência, é fundamental. Montar muita gente foi trabalhar em home office. Então, tem gente que está trabalhando em home office e tem o que fazer, e tem gente que está em casa e que tem atividades mais simples, que está lá tentando arrumar o seu dia a dia. Nós temos uma visão social muito importante. Então, o que eu, pessoalmente, dividindo um pouco a minha experiência, eu acordo cedo, faço a minha ginástica, eu agora tenho os meus afazeres domésticos. Então, depois de 10 dias, eu combinei com a minha mulher, você é a hora da louça de manhã, eu faço aquilo, você faz aqui, tem que faxinar. Então, a gente acabou dividindo as tarefas mais pesadas ficam
o fim de semana, mas eu acho que agora cada um entendeu na sua casa qual é o seu espaço. Meus filhos já estão maiores, mas quem tem filho menor tem que sentar para fazer a lição, tem para acompanhar. Então, nós temos que estabelecer as rotinas. E, a partir de montar as rotinas, os gestores, o líder tem que ficar atento que ele tem que entender que, com o tempo, a sanidade vai sendo afetada. O psique vai mudando ao longo dessas semanas, e que não são nem 2 nem 3, nós estamos falando 2 ou 3 meses, eventualmente 4, a gente não sabe ainda a dimensão desse troço, nós estamos no início da curva, tem gente morrendo, então, aqui em São Paulo, nós estamos extremamente preocupados, porque a maioria das fatalidades tem acontecido aqui. Então, o papel do líder, né, de comunicar, de engajar, né? A gente tem que engajar o time e dizer, gente, nós vamos sair daqui mais fortes, mais unidos, nós vamos crescer, manter a moral do time, esse troço vai passar, ele é temporário, e vamos procurar oportunidades de como é que a gente vai mudar o jogo, como é que a gente vai mudar o comportamento do nosso cliente. Porque uma coisa, para mim, é clara, todos nós, como consumidores, hoje estamos consumindo mais online do que a gente consumia. Portanto, está havendo uma mudança no nosso hábito de consumo e eu acho que essa não volta. Então, nós hoje estamos comendo mais delivery, nós estamos fazendo compra no supermercado, nós estamos utilizando o telefone celular, o laptop, nós estamos mudando. E isso eu entendo que não vai voltar. Então, é muito importante a gente manter a moral do time, mostrando isso só vai passar e a gente tem que ver como é que a gente aproveita para sair mais forte do outro lado. E também deixar, eu tenho falado muito com as empresas, porque eu tenho feito um apelo aos empresários para eles conservarem os empregos, conservarem os seus times, que a ajuda está vindo, o coletivo vai ajudar. Então, a gente viu ao longo dessa semana e nesse final de semana, o Banco Central, a Caixa Econômica, o BNDES, o governo, todo mobilizado para evitar uma coisa que a gente tem que monitorar essa semana, que é muito importante, que é o pagamento dos salários. Hoje é dia 31, os salários deveriam estar sendo pagos e tem muito estabelecimento comercial que está no que a turma está chamando de lockdown, né? Foi obrigado, por uma determinação do governo, a baixar as suas portas. Então, como é que um restaurante aqui em São Paulo, que foi obrigado a baixar a sua porta, vai pagar o salário tendo ficado 2 semanas sem operar? Então, esse cara está aflito. Como é que o garçom dele também está preocupado, que quando vier o meu salário vai vir grande parte a gorjeta, como é que eu vou fazer esse entendimento? Então, muito importante ter uma ação que a gente entende que tem que ser do governo, e ele está todo empenhado, o apoio tem que vir forte, tem que ser rápido. Senão, nós vamos ter, além do impacto do vírus e da saúde, um impacto econômico e um impacto social. O trabalhador brasileiro ele tem que levar para casa o mínimo para comprar comida e pagar o remédio. Então, isso aí não é uma questão de empreendedorismo, é uma questão humanitária. Então, eu tenho falado com todo mundo e apelado, gente, calma, respira, o coletivo vai ajudar, o governo está sabendo dos problemas, ele não vai resolver o problema de todo mundo ao mesmo tempo, ele vai pegar, acho que primeiro, o problema de quem está mais necessitado, mas para mim ficou claro, quando se anuncia um programa de quase 800 bilhões de reais, significa que tem vontade política, tem vontade, compromisso econômico, ou seja, vai todo mundo fazer um esforço, todo mundo tem que fazer o esforço, não vai ter moleza para ninguém, então nós vamos ajudar, mas todo mundo vai ter que se esforçar, né? Então,
temos dado essa orientação para os estabelecimentos comerciais que estão montando a sua sala de guerra. E o que a gente fala também muito é a preocupação que a gente tem com todo mundo manter a liquidez do seu negócio. Para você poder estar pagando salário, você tem que ter liquidez, então tem que ficar atento às despesas que você pode cortar, às despesas que você consegue negociar. Então, as principais despesas do que a gente tem ouvido dos nossos clientes são salário, aluguel. Então, senta com o dono do imóvel e fala, gente, eu preciso de aluguel, minha situação é essa, e eu acho que está todo mundo ciente de que nós estamos vivendo uma coisa anormal. A loja no shopping que está um mês sem abrir, como é que ela vai pagar o aluguel, né? Então, acho que está todo mundo entendendo a situação e flexibilizando. Então, a ideia é fazer me ajuda que eu te ajudo e todo mundo sai ganhando. Todo mundo tem que estar atento também a o que eu posso fazer para trazer mais receita. Eu acho que empreender é você inovar para buscar novas fontes de receita. Então, a companhia toda, não é só o líder da companhia, acho que todo mundo, bota todo mundo no call e bota todo mundo para pensar. Eu gosto muito desse tipo de iniciativa, porque quando a gente está conversando, todos nós somos pessoas inteligentes, todos nós temos ideias, e quando a gente se junta e começa a trocar, vem alguma ideia adicional, ou você conecta duas coisas que estavam próximas, elas passam a fazer sentido, e você consegue, a partir daí, fazer alguma ação. Então, Fábio, parabéns por esse tipo de iniciativa, porque todos nós aqui estamos o tempo todo pensando em coisas, e aí um fala uma coisa, o outro fala outra, conectou, eu consigo tomar uma ação. Então, eu tenho participado de Augusto, desculpa, deixa eu te fazer uma pergunta rápida. Você entrou na questão da venda, né? A gente tem o nosso grupo de empresas que nós mentoramos aí durante os anos, e quando da crise, alguns dos varejistas me procuraram falando assim, Fábio, você não acha que é invasivo no momento desse de calamidade eu vender, eu ir para o mercado, eu abordar o cliente, eu fazer promoção? Eu não estou falando dos produtos de primeira necessidade, não estou falando disso, mas de um varejo de produtos que não sejam de primeira necessidade. Qual que é a tua visão com relação ao varejista ou à empresa, que o quão ousada ela pode ser, né? A gente viu que tem muitas das agências fizeram comunicações do tipo, não viaje, não sai de casa, ok, né? Isso para trabalhar o branding, para trabalhar a marca, mas eu que sou varejista, preciso vender. Qual é a dosagem disso, na tua visão? Eu acho que a partir do momento que você conhece o seu cliente, e se você conhece o seu cliente, você sabe a margem de intimidade que você tem. Se você não souber isso, é porque você não conhece o cliente. Tá? Então, se você sabe o cliente, você faz uma ideia do tipo de relação que você tem com ele, e você tem abertura você tem uma licença poética para abordá-lo, desde que você use o tom correto e fale com as palavras corretas. Você não vai abordar alguém que não tem o que comer para vender um automóvel, né? Então, muito importante, acho que conhecer o cliente, e a gente tem visto todo tipo de coisa. Então, aqui eu vou dividir algumas aqui. Então, eu vi lojas de roupa que, como os vendedores não estavam mais na loja, eles estavam em casa, tinham o estoque da loja. Ele falou, vou ligar para as pessoas que eu conheço. Eu ligo, Fábio, você está tudo bem? Nós estamos aqui você compra aqui sempre conosco, você gosta da nossa marca, do nosso produto, o verão está acabando, o inverno está chegando, nós estamos com uma promoção aqui que pode te interessar, então, se você precisar de alguma coisa, você me liga. Então, uma coisa mais, uma abordagem mais jeitosa, né? Então, a mesma coisa, as empresas que estão indo para fazer o delivery. Tem gente fazendo o seu delivery e ligando para os clientes para oferecer comida, porque às vezes o cliente não sabe. Às vezes eu vou até ficar grato.
né? Eu estou aqui na minha casa, eu gostaria de comer um negócio que eu não sei que o restaurante está fechado. Então, na hora que você me liga, eu falo, pô, que legal, Fábio, bom que você me ligar, que você tem um restaurante. Não só eu quero comer a sua comida, como eu vou comer mais da sua comida, que eu quero te ajudar. Então, aqui a gente está vendo um espírito de solidariedade maior de todos os brasileiros, e eu acho que todos nós vamos sair mais fortes disso aqui, tá? Então, eu estava comentando aqui, depois eu vou entrar nas ações que a Estônia está fazendo, mas nós temos nos dedicado muito a ajudar o pequeno e médio empreendedor. Primeiro, manter a calma. Segundo, saber que tem gente que quer ajudar, tá? E o governo está empenhado em ajudar, ainda não conseguiu ajudar tudo. O governo, ele a rigor, no Brasil, ele tem limitações de conseguir implementar o que ele gosta, né? E o que ele precisa e o que ele quer. Então, vamos só para ser bem preciso, né? Ele precisou decretar estado de calamidade pública para ele poder fazer algumas coisas. Quando a gente aprovou ano passado uma medida que foi sensacional, que foi a PEC do teto, né, dos gastos, aquilo ali, por um lado, foi ótimo, por outro, trouxe algumas limitações no escopo que você pode fazer de forma rápida. Então, para você fazer outras coisas que agora você quer fazer, você tem que pedir mais autorização, mais aprovação. Então, o que eu vejo é que o grupo realmente está coeso e está caminhando na direção certa. Então, acho que a gente está tendo evolução, deve passar uma medida provisória hoje ou amanhã, também para disponibilizar recursos para o pequeno e médio empreendedor. Então, acho que nós estamos acelerando em trazer soluções. Eu queria falar um pouco de inovação e de como é que a Estônia está se preparando para esse momento, tá? Então, a gente, para poder ajudar o nosso pequeno e médio cliente, a gente criou um mote que é o compre do local e cuide do pequeno negócio. Então, lembrando, a Estônia tem muitos clientes pequenos e médios, mas ela também opera muito no mundo digital. Então, a gente criou esse movimento. O movimento tem trazido muita aderência em vários lugares do país, porque ficou claro que o pequeno é quem tem mais fragilidade, é quem tem menos capital de giro. Ele, às vezes, não conseguiu ter a equipe mais bem preparada para esse tipo de situação, então ele precisa de ajuda e precisa de ajuda rápida. Então, nós fomos pioneiros em lançar ajuda para ele e lançamos 2 conjuntos de ajudas. Uma ajuda direta, em que eu estou tirando o dinheiro do meu bolso e fazendo incentivos e desoneração para alguns clientes, que a gente está chamando de ações diretas. As ações diretas são... nós somos uma empresa de adquirência que tem maquininhas e os clientes nos pagam mensalidade. Então, a gente está dando isenção de mensalidade para os nossos clientes. Nós estamos dando redução de taxa que é cobrada nas transações, estamos reduzindo a taxa dos pré-pagamentos e antecipações de recursos, estamos oferecendo flexibilidade em quem tem algum tipo de contrato conosco. Então, estamos fazendo um conjunto de ações para os nossos clientes. São todos os clientes? Não, eu não consigo atender todos os clientes. Nesse momento, eu escolhi os clientes que estão mais vulneráveis, principalmente os clientes que estão na região que tiveram a porta fechada. Então, aqui, a gente, como gestor e como líder, a gente tem sempre o desafio da escolha. E toda escolha pressupõe uma renúncia. Então, eu escolhi que eu vou atuar e vou ajudar quem está mais fragilizado, que é aquele lojista que teve que fechar a porta e parou de vender. O estoque estragou, ele vai ter que jogar fora e ele precisa pagar salário, então eu vou deixar ele de forma mais leve. E, em paralelo, a gente disponibilizou 100 milhões de reais de linhas de microcrédito para esse cliente. Então, eu ainda vou dar uma ajuda financeira em condições favoráveis para que ele pegue um dinheirinho e também consiga
sobreviver um pouco mais. Todo mundo agora está operando no modo de contingência. Então, a prioridade é sobreviver, né? Preservando o emprego e negociando as outras coisas para seguir em frente. E nós também somos empreendedores. Eu sei como é que é a vida de empreendedor, né? E empreendedor nasce com um sonho. Essa crise que nós estamos passando é uma crise passageira. Então, podemos contaminar o nosso sonho com um negócio que tem início, meio e fim, e vai acabar. Eu não sei se é 2 meses, se é 3 meses, se é 4 meses, mas eu sei que vai acabar, então nós temos que nos ajudar para poder juntos atravessar a crise. E então, o conjunto de ações diretas, né? E também estamos viabilizando ações indiretas. Então, ações indiretas são ações que a gente faz através de parceiros e essas ações têm a ver com, primeiro, disponibilização de conteúdo. Então, nós montamos o site Compre do Local, Cuido do Pequeno Negócio e estamos tendo um monte de adesão como parceiro. Então, estamos disponibilizando conteúdo. Essa é uma hora que, como tem muita gente em casa, nós, como líderes, temos que assumir esse protagonismo e definir e sugerir coisas para as pessoas fazerem. As pessoas podem ligar para clientes, as pessoas podem estar fazendo treinamento, as pessoas... Não é para ficar vendo série e ficar olhando o WhatsApp. Então, aqui nós mandamos, pessoal, tem isso aqui para ler, tem isso aqui para fazer, tem essa atividade, vamos falar com o cliente, vamos entender o que está incomodando ele, o que a gente pode fazer por ele. É ele que vai nos dizer qual é a dor e a gente vai conseguir desenvolver algum produto. E o cliente, então, me pediu, Augusto, vem cá, uma clínica de fisioterapia, falou, Augusto, eu tenho um monte de a receber aí, eu prestei um monte de serviço, o cliente ia me pagar no final do mês, não me pagou ainda, como é que eu cobro dele? Não dá para eu pegar uma maquininha e ir lá porque ele não vai me receber e eu estou aqui, eu também não quero ir lá. Como faz? Então, a gente voltou para a nossa prancheta e criou a funcionalidade que a gente está chamando de link de cobrança. O que é um link de cobrança? Você está me devendo um dinheiro de um produto que eu vendi, eu te mando via WhatsApp, via SMS, via e-mail, um link que você clica, você vai para uma página, você digita lá os dados do seu cartão, eu recebo, você tem um recibo e, com base nisso, você consegue efetuar a cobrança. Então, com base nisso, ele conseguiu, ele tinha 30 clientes que estavam devendo dinheiro, ele mandou, e esse mecanismo ficou, acho que está sendo muito bem aceito. Aí depois nós fomos conversar, fomos procurados pela Stella Artois, pela Ambev. E ela falou, Augusto, eu queria ajudar alguns restaurantes. Falei, vamos sentar e vamos te ajudar. E a gente desenvolveu, então, o produto que é o voucher. Então, cada R$50 que você comprar de voucher pela internet em um estabelecimento comercial da campanha, a Ambev bota mais 50. Então, você sai com um voucher de 100, tendo pago 50, e todos nós temos o bar, o restaurante que a gente curte mais, a gente tem a oportunidade, então, de ajudar aquele bar e poder voltar lá a qualquer hora, ou depois comprar no delivery, com um excelente desconto, né? Então, isso aí está tendo uma aceitação fantástica. Nós estamos, inicialmente era só São Paulo, mas estamos expandindo para o Brasil todo. E, em paralelo, fomos conversar com o lojista de shopping. Ele falou, Augusto, sabe aquela campanha lá que vocês fizeram com a Stella Artois? Por que não faz para serviço? Eu tenho aqui um cabeleireiro e eu estou parado aqui, eu posso vender para quando eu abrir, deixa eu vender uns vouchers de serviço, porque eu continuo andando um pouquinho, né? Então, estamos, nesse momento, desenvolvendo a capacidade de levar isso para o setor de serviço. E aí outros clientes falaram, Augusto, eu tenho um estoque enorme aqui
E, pô, eu não tenho um negócio de e-commerce. Eu falei, não tem problema, então eu vou desenhar aqui uma ferramenta para você poder disponibilizar o seu estoque na nuvem e os clientes, então, através de acessar a nuvem, você vai poder comercializar. E aí a gente, então, passa por uma cartilha de logística, de gestão e etc. Então, nós estamos muito dedicados a, nesse momento, em vez de olhar o copo meio cheio ou meio vazio, para mim o copo ele sempre é de oportunidade. E o líder tem que puxar isso e ver, pô, nós vamos botar as melhores cabeças aqui, conversando com o cliente, desenhando coisas que, com base nisso, nós vamos conseguir achar oportunidades. Toda crise é possibilidade de oportunidade. Então, nós estamos inovando nesse conjunto, junto com os nossos clientes, né? Eu estou vendo algumas perguntas aqui, Fábio, eu não sei como é que é eu ia encaminhar no final, né? Mas acho que tem a pergunta do Jonatas aqui no sentido do mecanismo da Estônia de operacionalizar a liberação de empréstimos do governo. E o Paulo Guedes, num webinar de domingo aí, mencionou que vai escoar, né? Que é a maneira de ele escoar, de fazer chegar no informal, ou fazer chegar só as maquininhas. Ele mencionou as maquininhas. O que você pode dar de informação privilegiada para a gente? Então, eu posso dar duas informações. Primeiro, o governo está no caminho certo, ele ainda não tem as autorizações, vamos chamar aqui as autorizações jurídicas para implementar o mecanismo, porque nesse processo eu estou me propondo a ser o tubo. O governo tem que tomar a decisão de que ele quer fazer isso, e a decisão já está tomada. Entretanto, para ele conseguir implantar, ele está, nesse momento, decidindo que esse dinheiro vai sair do Tesouro, vai sair do BNDES, vai sair da Caixa Econômica, como é que ele sai, como é que ele chega e como é que ele vai pagar. Então, nós estamos no aguardo de a medida provisória, que eu acho que vai definir um pouco mais o detalhamento disso. Eu não tenho muito mais informação. A informação que eu posso compartilhar é que nós estamos dispostos a fazer isso sem cobrar nada. A gente quer fazer isso de graça, a gente quer efetivamente ajudar o pequeno e médio a receber o dinheiro da forma mais rápida possível. E também não está claro se vai ser um empréstimo, se vai ser um empréstimo a fundo perdido, ou se vai ser uma combinação. Tá? Então, acho que o governo está explorando várias possibilidades e ainda nós não temos toda a informação completa. A minha expectativa é que de hoje para amanhã a gente consiga ter o detalhamento disso. Tá? Eu queria pedir para o Zini agora fazer uma pergunta, algum comentário, né, Zini? Você tinha mencionado a questão da Operação Fumaça, acho que agora entra nessa parte da engenharia financeira aí. E quem quiser fazer pergunta, já pode ir mandando no chat para eu organizar aqui esse fluxo. Tá bom. Aproveito para saudar o Augusto aí pela ter aceito o convite, estar disposto a conversar com as empresas do PAEX, né, conosco. Muito obrigado mais uma vez. Parabenizar o Fábio aí, né, com essa atitude sempre inovadora também dentro daquilo que a gente pode fazer em termos de estar próximo dos clientes e ajudar os nossos clientes com informação, enfim, com provocações, né, que é o que a gente faz no nosso trabalho do PAEX, é provocar e inspirar. E eu acho que essas lives, esses encontros via Zoom são muito proveitosos. E não poderia deixar, né, de mencionar, agradecer a todos os clientes. Eu acho que nós estamos com 87 participantes. Reconheci alguns nomes aqui que são clientes meus também. Abraço a todo mundo. E vamos lá. Augusto, a gente tem falado, né, e você tocou nos pontos principais aí, nos nossos pilares, que nós estamos atuando aí para ajudar os nossos clientes também a vencer essa crise, esse evento inesperado, né, esse cisne negro que apareceu no horizonte e chegou, baseados em 3 pilares, né, atuação com seriedade, com serenidade e criatividade. Né? Acho que você deu belos exemplos aí que a Estônia está nesse mesmo caminho. Agora, em relação a ajudar a esses varejistas, né, que tiveram a porta fechada,
Eu sei que entendo que esses são os primeiros, né? O nosso principal preocupação, porque eles precisam pagar salários, precisam pagar aluguel, você citou as despesas principais, e precisam renovar o estoque, né? Muitos deles perderam o estoque apodreceu, o cara vai ter que reabrir já precisando fazer recompra, etc. Como é que poderia ser feito, independentemente dessas aprovações de governo, né, dessa linha de crédito ou desse canal de distribuição que as empresas de adquirência, aí como a Stone, poderão ser muito úteis para fazer isso, mas enquanto isso não acontece, o que poderia ser feito em forma de antecipação de recebível, por exemplo, né, ou de aumentar, né, porque a gente sabe que a limitação da antecipação ela está naquilo que o varejista vendeu, né, que ele vendeu no parcelado, que ele vendeu no crédito. Mas se ele recorrer a um banco, por exemplo, ele consegue, através de travas de domicílio, através do que a gente chama de operação fumaça, né, no mercado, ele poderia ampliar muitas vezes esse valor desde que ele trave como garantia o domicílio naquele banco. Mas é uma operação também burocrática, uma operação que ele acaba ficando preso com o banco, e, enfim, teria alguma, dentro da linha da criatividade, alguma alternativa que vocês estão estudando para já facilitar essa ampliação de recebíveis? Você poderia comentar alguma coisa nesse sentido? Posso. A Stone, ela, no ano passado, e eu não estou fazendo nenhuma confidência, a nossa estratégia ela é transparente, ela é aberta, a companhia é aberta, e a gente compartilha com os investidores toda a nossa estratégia. A gente, ano passado, criou a estratégia da plataforma financeira ABC, que é adquirência, serviços bancários e crédito. Então, hoje, a Stone tem a licença do Banco Central de uma sociedade de crédito direto e ela, portanto, pode conceder crédito, né, o crédito fumaça, que é eu conhecendo o meu cliente, eu conhecendo a capacidade de venda dele, o histórico, com base no histórico dele. Eu sei que hoje ele está vendendo menos, mas eu sei que a capacidade de retomar é muito boa, e a gente senta e tem essa capacidade, né? Então, a gente e outros participantes têm essa capacidade de conceder crédito utilizando os recebíveis. E, se eu puder completar o que você falou, a trava bancária ela está acabando, tá? Porque o Banco Central, acho que de uma sacada muito boa, ele criou a registradora de recebíveis de cartão de crédito e, portanto, os recebíveis futuros e existentes eles vão poder ser todos registrados, e a partir desse registro, então, você passa a ter uma garantia de qualidade para dar crédito de forma mais justa. A trava bancária, para quem já operou e para quem não conhece, ela tinha uma limitação muito grande, que ela travava todos os seus recebíveis, independente do montante que você tomava. Então, se você tem fluxo de venda de 1 milhão por mês, mas tomou um crédito de 10 mil, você fica com 1 milhão travado e não tem a capacidade de poder operar com outro banco e etc. Então, o Banco Central, através da agenda BC Hashtag, tem feito um belíssimo trabalho de trazer flexibilidade, de abrir, e agora você pode, então, vai poder operar esses recebíveis de forma mais fácil. Então, a gente está confiante que, com a medida provisória, enfim, com essa regulamentação que vem, a gente consiga estar utilizando uma dessas possibilidades. Eu achei que a medida provisória sairia na sexta-feira, então eu estava otimista com a nossa conversa hoje, mas, infelizmente, a legislação não passou, não está aqui, e a gente não pode debater, mas eu não tenho a menor dúvida que vai ser um debate rico depois que ela for publicada e a gente digerir ela. Legal. Eu posso continuar, Fábio?
Tranquilo? Vai lá, vou te dar mais uma e depois a gente entra nas perguntas aí, capricha aí. Maravilha. Acho que essa é importante porque muitos clientes, né, varejistas, eu sei porque militei nessa indústria há 10 anos aí, não conhecem o mecanismo, não conhecem o detalhe do mecanismo das maquininhas, né? Por trás da maquininha, o caso da Estônia é uma adquirente, mas tem mais dois participantes aí que, pelo menos dois, né, que são fundamentais. Um deles é o emissor, é o banco que dá o cartão de crédito, dá o crédito, né, para nós, usuários, para todos os consumidores. E o outro, geralmente, é a bandeira, né? Nós estamos falando de grandes bandeiras aí, não vou citar o nome, mas a gente sabe aí as mais famosas, e até bandeiras locais que já estão ganhando participação e importância. Muito bem. Essa indústria, quando a transação é feita, o adquirente tem o trabalho de fazer, né, a conexão, né, garantir essa transação, garantir toda essa comunicação em tempo muito curto, né, nós estamos falando de 2 a 3 segundos hoje, e fazer depois, posteriormente, a liquidação. Para isso, ela cobra, né, o que o Augusto falou no começo, uma taxa de desconto da transação do estabelecimento. Mas essa taxa, ele tem lá que distribuir um pedaço para o banco que emitiu aquele cartão, né, que foi objeto da transação, e tem que pagar um outro valor para essa bandeira a qual está lá no cartão, a bandeira que emprestou o nome, a reputação, fez o trabalho de marketing para que a gente saísse de casa com aquele cartão de preferência. E aí eu fiz essa explicação bem rápida, bem superficial, mas só para dar um pano de fundo aí para o Augusto. A pergunta, Augusto, é o seguinte: o quanto a Stone consegue trazer nessa criatividade, nessa mobilização de ajudar, principalmente a esses varejistas que tiveram a porta fechada, que tiveram queda abrupta de venda, a esses dois outros participantes? Você consegue mobilizá-los? Você acha que é possível trazer nessa redução de taxa, tanto redução de intercâmbio, que a gente sabe, né, que é o valor cobrado, quanto aos FIIs de bandeira? Você poderia falar um pouco sobre isso? Nós estamos, como protagonistas, tentando conversar com todo mundo, né? Já teve progressos? Ainda não tem nada concreto, mas a gente constantemente está tentando, mas eu não tenho nenhuma notícia para dar. Qual a probabilidade que eu acho que isso tem, não consigo estimar. Toda a parte de intercâmbio depende de uma decisão das bandeiras, e por trás das bandeiras você tem os bancos e as instituições financeiras. Então, se todo mundo quiser colaborar, a gente tem evolução. Se a gente, como não quiser colaborar, não vamos ter. Mas nós estamos brigando, isso é que é importante. Fábio, só uma última aqui, pós-crise agora, tá? Vai lá. Vou usar... Augusto, a gente tem visto aí, né, muito lá fora, né, cases de varejo como a Amazon. Claro, a Amazon já está no mundo todo, e aqui dentro temos o exemplo da Magalu, né, com empresas de varejo que revolucionaram o varejo muito em cima do conhecimento profundo do cliente, ou seja, sabendo quanto aquele cliente está disposto a gastar, qual é o produto que ele tem mais inclinação para comprar, trabalhando com análise estatística. Esse é o varejo que cresce, né? O varejo tradicional, aquele varejo de comprar, esfolar o fornecedor e tentar jogar o preço igual para todo mundo, é um varejo que parece, né, pelos exemplos que a gente conhece, que não está com vida muito longa. Você acredita que a empresa como a Stone conseguiria desenvolver soluções para ajudar o pequeno varejista a conhecer melhor o seu cliente, a saber de que forma ele pode acertar mais no alvo, ter o produto certo para vender, colocando o que o americano chama de disposição para pagar, o preço certo? Você acha possível soluções desse tipo para o pequeno varejista? Eu acho que sim, e a gente já tem algumas soluções nessa linha. Então, aqui eu não quero ser marqueteiro e nem vir para cá para estar fazendo propaganda, mas já que você perguntou, sou obrigado a responder. A Stone desenvolveu em todas as suas maquininhas a funcionalidade de você conhecer um cliente através de um programa muito simples de fidelidade. Então,
para quem adquiriu esse produto, toda vez que você enfia o cartão na maquininha, a maquininha identifica que você é você e começa a contar na nuvem créditos para você utilizar naquele estabelecimento comercial. Então, o primeiro programa de fidelidade que existia no Brasil, que existe no Brasil, é o cartãozinho que você vai marcando cruzinha, né? São 10 vidas no cafezinho, o próximo é grátis. Então, a gente pegou esse conceito, botou na maquininha e criou um programa de fidelidade, onde toda vez que você usa o cartão, os créditos são postados na nuvem, e para o consumidor utilizar aqueles créditos, ele vai, pega o seu celular, baixa o aplicativo da gente, e para ele utilizar aqueles créditos, ele tem que preencher um pequeno cadastro que passa a ser a informação que o lojista ganha para estar desenvolvendo esse programa de fidelidade. Então, o lojista passa a ter o conhecimento de quem são os clientes, ele ranqueia os seus clientes, ele consegue entender quem vai, quantas vezes vai, quanto gasta cada vez que vai, e ele também tem uma ferramenta de comunicação, onde através de SMS, WhatsApp e e-mail, ele consegue interagir com esse cliente. Então, quem tem essa ferramenta hoje, está pegando a lista de clientes, né? Então, uma sorveteria, coisa assim, uma sorveteria falou, ó, nossa sorveteria tem delivery, para você tem essa promoção, tem esse desconto, tem esse lançamento, e começa a interagir com o seu cliente. Tá? Então, todo mundo que tem está fazendo um bom uso, mas o brasileiro, em geral, ele está um pouco lento em entender a importância das informações, a importância em conhecer o cliente através das informações e do hábito do consumo, mas alguns marketplaces, como você bem notou, e a Amazon e etc., fazem isso muito bem. Nós estamos ainda na fase inicial disso, mas a gente tem ferramenta para o pequeno e para o médio, sim. Pessoal, vamos caminhar para as perguntas aqui. O Guilherme, que é um dos presidentes nossos aí, ele perguntou o seguinte, como que o universo de cartão de crédito vai buscar ser mais cooperativo na crise, né? Considerando esse contexto de que as operadoras muitas vezes aplicam condições um tanto onerosas para a pessoa física, né? Então, como que, na tua visão, o cartão de crédito pode ser mais cooperativo nesse momento, pós-crise, talvez com poder de compra menor? A gente tem visto o mundo de cartão de crédito, ele tem mudado e tem evoluído muito. A partir do momento que empresas como a Estônia entrou no mercado, você cresceu muito a capacidade de aceitação. Hoje, antigamente, só podia ter a maquininha quem era um estabelecimento comercial, quem tinha um CNPJ, e o que a gente tem visto hoje é que o pequeno microempreendedor, o MEI, a pessoa física, hoje já está tendo acesso a poder vender através de um meio de captura eletrônico, quer seja uma maquininha, quer seja online. Então, eu estou vendo uma evolução importante desse mercado para contribuir com a aceitação, contribuir com o desenvolvimento de novas tecnologias. Então, você tem agora a compra através do cartão com contato ou do celular. Então, se ele puder ser mais preciso aí no específico, eu estou vendo uma evolução importante desse mercado, e ao a gente se disponibilizar a ser uma rede para conectar e fazer esse recurso do governo chegar, eu acho que também vai na linha de quem está realmente querendo contribuir para o desenvolvimento do país. Augusto, tem uma pergunta do Thiago com relação ao setor de terceirização de mão de obra. Se vocês têm alguma atuação? O setor de... Lembra, o nosso consumidor, aqui, desculpa, o nosso cliente é um pequeno e médio estabelecimento comercial. Então, a gente atende, são pessoas que prestam serviços e pessoas que vendem algum produto. Eu acho que teria que pensar aqui, mas esse não é o perfil do cliente que a gente atua.
Outra pergunta da Nani aqui. Ela está dizendo que ela é empresária do meio estético, tem 2 clínicas, Uhum. e ela está dizendo que na área de beleza é impossível ter online. Isso. E Ó, aí? no Alguma caso sugestão? da estética, tem 2 sugestões, tá? Então, o primeiro é ela vender voucher, porque como ela não pode prestar o serviço hoje, o serviço de estética, de beleza, eu não sei exatamente qual parte da cadeia ela atua, mas esse é um trabalho que os clientes operam de mais ou menos de forma recorrente. Então, eu corto o cabelo uma vez por mês. Então, vou voltar, daqui a um mês eu vou cortar o cabelo de novo. Espero poder, em breve, tá. E se o meu barbeiro falou, Augusto, pô, você não quer comprar um voucher aqui para me ajudar e tal? Claro que eu vou comprar, pô, manda para cá. E aí, como é que eu mando para cá? Manda para cá um link de pagamento e eu vou pagar e você vai ter o benefício. Então, acho que nesse momento você tem que, primeiro, você não vai poder, se você estiver num local onde está dentro do lockdown, você vai ter que fechar a sua porta, você tem que negociar com seus fornecedores condições melhores, tem que negociar com o dono do estabelecimento, aí, se não foi imóvel próprio, ter um pouco mais de prazo. Tem um monte de linhas sendo disponibilizado pelo BNDES, pela Caixa Econômica. Acho que você tem que olhar isso aí para ganhar um capital de giro, para ter um pouco de fôlego e superar essa fase. Augusto, tem muitas perguntas no sentido, reforçando, provocando o quão a Stone pode ser esse vetor, né, entre as medidas do governo, o BNDES e o que o valha, e escoar esse dinheiro. Me parece que você não tem nada concreto. Acho que o que a gente poderia fazer das perguntas nesse sentido, eu vou pedir para o Augusto, se ele tiver alguma novidade, ele me comunique e a gente faz chegar na nossa rede alguma informação. Legal, se for o Pode caso, ser? a gente faz até uma outra conversa. Agora, o que é importante? Eu vou ser veículo para os meus clientes. Então, eu vou dar crédito, eu vou fazer as coisas para quem é meu cliente, quem eu conheço, quem eu tenho desenvolvido. Hoje são quase 500 mil clientes no Brasil inteiro, então é gente dessa. E, independente disso, a gente pode prestar orientação para todo mundo, mas aqui eu estou priorizando a turma que estava comigo, a turma que eu conheço e entendo o quão duro está a vida dele, e aí eu não vou poupar esforço em ajudar. Tá entendido. Eu tenho uma pergunta do Renan, Augusto. Olha, nosso negócio, 70% dos clientes pagam em lotéricas, bancos e nas lojas de atendimento, né? Com esses estabelecimentos fechados, você entende que os pontos que estão abertos, né, são supermercados e farmácias, pode ser uma saída para esse público? Como se atinge esse público? A Stone tem algo nesse sentido para esse cliente? Se você paga na lotérica, eu entendo que você está vendendo via boleto. Que o cliente tem um boleto ou carnê e depois ele tem que ir lá e pagar. O ideal era que ele pudesse fazer o pagamento online. Então, eu não sei exatamente qual é o produto que você vende, quais são os termos do pagamento, mas a gente montou essa funcionalidade de cobrança. E quem quiser conhecer a funcionalidade, é só baixar lá o aplicativo da contastone.com.br, o app lá, Conta Stone no Android, no iOS, e lá tem como é que você faz para mandar um link para alguém pagar. E depois tem toda a parte de conciliação. Então, fica difícil eu sem conhecer os detalhes do negócio, mas a saída vai ser migrar o seu processo de venda de boleto para um meio de pagamento Tem eletrônico. que migrar o processo. Tá, tem uma pergunta do Jonathan, é uma curiosidade, se o custo operacional, o custo da operação para uma transação de 10 mil é o mesmo de uma operação de 100 reais. Tem diferença de custo operacional conforme o montante do valor passado? O que a gente tem, a gente observa é o custo. A conversa é um pouco complexa e o Ziner conhece até melhor do que eu isso.
é uma transação eletrônica, ela tem o tempo de você mandar a mensagem e voltar, aquilo tem o custo no fio, que é o MIP, ele é um custo definido, ele é o mesmo custo. Entretanto, uma operação de um valor pequeno e uma operação de valor grande, ela enseja vários outros riscos que acaba impactando a precificação. Então, uma operação, quando ela é feita com parcelamentos, é uma operação de 10 vezes sem juros. Então, você tem toda a parte de gestão daquele parcelamento de 10 vezes, que é normalmente uma operação maior. Uma operação de débito, aí não, aí o custo é exatamente o mesmo, e foi por isso que o Banco Central, no ano passado, regulou e botou uma taxa máxima para essas transações. Não faz sentido você cobrar 1% de uma transação de R$10.000 se você tem o mesmo custo de ir ali no caixa, no boca do caixa do 24 horas para sacar o dinheiro e fazer a transação. Então, na parte de débito, o Banco Central botou um cap na taxa de intercâmbio e, com base nisso, todo varejista teve esse benefício e a gente foi muito a favor dessa decisão, porque o custo alternativo de uma outra solução era bem mais barata, né? Então, a gente tem visto o mercado evoluir. O cap de débito acho que foi um primeiro movimento importante e a gente ainda vai ver, acho que, muita evolução nos próximos anos, porque a indústria de pagamento no mundo inteiro está passando por transformações e no Brasil não é diferente. Augusto, eu vou seguir aqui, vou dar mais 5 minutos para a gente encerrar e cumprir 1 hora de conversa. Até o meu amigo Luiz Candreva, que inclusive vai ser um dos convidados essa semana aí, está perguntando o que você acredita, o que você enxerga de 3 tendências ou áreas que vão crescer pós-crise. O que terá crescimento forte no varejo, que provavelmente é onde você atua? Eu acho que nós, como consumidores, estamos agora descobrindo a conveniência do e-commerce. Quando eu falo e-commerce, é a compra não presencial. Então, estamos falando aqui de delivery, estamos falando de comprar via online, no telefone celular. Então, nós, como consumidores, estamos mudando e eu acho que isso vem para ficar. Então, acho que todos nós vamos aumentar o nosso consumo não presencial. A segunda coisa, eu acho que todos nós vamos sair daqui muito mais unidos e fortalecidos. Essa mobilização nacional que a gente está fazendo, de solidariedade, de trabalhar junto, eu acho que isso é sem precedente. Eu acho que a terceira coisa que eu observo é o home office. Todos nós estamos gastando mais tempo em casa, estamos tendo que estabelecer uma rotina, estamos nos organizando. Eu, pessoalmente, estou me sentindo mais produtivo em casa. Eu não sei se eu estou trabalhando mais horas ou se eu estou mais produtivo, mas eu estou produzindo mais. Então, eu acho que o home office, aqui na nossa companhia, já era uma rotina da turma de desenvolvimento de software. Eu acho que para outras áreas, e para mim em particular, eu acho que vai virar uma nova prática, porque eu estou curtindo e eu estou me sentindo mais produtivo. Augusto, acho que a gente vai... Eu vou ficar no 3 perguntas aqui que eu te encaminho, depois você me responde, eu faço o encaminhamento aí para o Túlio, para o Renan, mas a gente precisa cumprir o horário, que o Augusto tem outros compromissos. Eu quero agradecer muito a tua disponibilidade, agradecer ao professor Zini. Obrigado por compartilhar a tua experiência, a tua visão, essa mentoria e, né, de liderar num momento desse. Eu vou pegar o início da tua fala. A gente vem percebendo que os nossos presidentes, nossos clientes, alguns têm espanado, então, a questão da saúde mental, a questão da resiliência, da liderança. Então, a gente pegou, na nossa curadoria, a gente focou muito em hard skills nos primeiros 10 dias, mentorias, hard skills, finanças, captação de recursos, algo nesse sentido, macroeconomia, e agora a gente começa a temperar
com uma programação envolvendo liderança, resiliência, inovação, vendas. Então, acho que a gente estava se defendendo e gradativamente a gente vai tratar tanto a saúde mental, mas também como que a gente ataca num momento como esse, né? Então, a gente vai lançar, tem uma programação já montada para o resto dessa semana aí. Amanhã a gente vai falar de liderança com meu amigo Paulo Varenga. Depois, em seguida, no dia seguinte, Luiz Candreva, inovação no caos. Na sexta-feira a gente vai falar de turnaround. Segunda-feira, Eduardo Carmelo, resiliência. Na terça, Carol Mantiola, vendas. Teremos um depoimento empresarial de uma empreendedora de Brasília que, num mega caos, ela tem conseguido inovar. E na quinta-feira, meu amigo Flávio Canto vai falar de reação. Então, essa é a programação que a gente tem pela frente. Muito obrigado. Legal. Muito obrigado. Obrigado a você. Obrigado pelo convite, Zine. Um prazer revê-lo. E todos que nos ouvem, boa sorte, confiança. Esse negócio vai passar e todo mundo tem que ficar de olho, porque o futuro, todo mundo tem sonho e a gente tem que perseguir o nosso sonho. Confiança e resiliência, pessoal. Vamos em frente. Obrigado, Zine. As perguntas que ficaram no painel, a Camila vai copiar, vai me mandar, eu encaminho para o Augusto, a hora que ele tiver o tempo, ele me manda de volta. Ninguém vai ficar sem resposta, não. Obrigado, gente. Okay. Tchau, um abraço. Tchau. Tchau.